Olá pessoal, convidando vocês a me acompanharem em mais um unboxing. Dessa vez é um deck de cartas vindo da Austrália e essas cartas são de um artista, cartomante, designer australiano chamado Paris Bono. Eu já fiz outro unboxing de cartas dele aqui. Ele manda tudo desmontado, a gente tem que montar realmente, desde a caixinha, né, que acompanha as cartas. É uma maneira, evidentemente, econômica de trabalhar dele, mas é bacana também. Essas cartas, pessoal, é de um oráculo que eu tenho estudado já há bastante tempo. Eu havia há muitos anos aprendido, estudado, iniciado meus estudos, mas a grande dificuldade na época era não haver baralhos, não havia nenhuma literatura escrita numa língua que eu pudesse compreender a respeito. Só exclusivamente livros escritos em alemão, que infelizmente eu não domino, é um idioma que eu não conheço, que eu desconheço, não sei falar. E esse oráculo chama-se Keeper. Eu já comentei com vocês sobre ele anteriormente, e ele é um baralho ou um deck, um oráculo que surgiu por volta de 1850 e é atribuído a uma senhora, Fraulein Keeper, né? Senhora Keeper. É muito interessante porque lembra muito a história do Lenormand. E ele é um deck voltado, como qualquer outro oráculo, às chamadas artes divinatórias. Muito parecido na estrutura com o Lenormand, muito parecido realmente. Ele também tem o mesmo número de cartas, só que há uma diferença crucial. Enquanto que o Lenormand tradicionalmente só tem duas cartas de figuras, ou melhor, três cartas de figuras humanas, né? Um homem, uma mulher e uma criança. E vejam bem, eu não estou levando em consideração os decks atuais que trazem a possibilidade de casais do mesmo gênero. Então, esse deck, ao contrário, ele tem muitas figuras humanas, né? E isso é uma das diferenças dele com o Lenormand. A segunda ainda é muito difícil ter literatura sobre ele. Vou ser honesto a vocês, eu nunca encontrei nada que não fosse escrito em alemão. Eu, Alexandre, nunca encontrei. O que você pode encontrar é quando você compra um deck como esse que eu comprei, você pode baixar no site do fornecedor, do artista, um PDF com o significado das cartas. Mas eu gosto de ir um pouco mais profundamente, um pouco mais além do que o mero, sabe, aquelas palavrinhas chaves. Então eu me interesso por isso. Mas enfim, são essas cartas que falam, por exemplo, do personagem principal masculino, da personagem principal feminina. Seria mais ou menos o consulente, homem ou mulher. Daí ele fala de uma carta chamada Casamento, que tem uma correspondência com a nossa carta no Lenormand. Eu não gosto de ficar fazendo essa comparação, mas vou fazer durante esse vídeo, com a carta do Anel das Alianças, né? Daí tem a carta chamada dos Encontros, que nós podemos de alguma maneira compará-la com a carta do Jardim. Temos a carta do Bom Senhor, da Boa Senhora. Quando se trata, por exemplo, de uma situação, uma leitura que trata de uma situação de traição, normalmente essa carta principal do homem principal, ele vira o amante, e a carta do Bom Senhor vira a carta do marido.
né? Então, esse é o marido traído, esse é o amante. E essa é uma das formas de interpretação que o Kipper se utiliza. Tem a carta da Boa Senhora, né? Daí tem a carta... Ah, ele está fora de ordem, gente. Desculpem. Deixa eu ver uma coisa. Está fora de ordem. Daí tem a carta da carta, que é a mesma coisa, do Lenormand, é a carta das comunicações. Daí tem a carta da pessoa falsa, que, como vocês podem ver, está segurando uma cobra e ela representa a carta, uma junção da carta da raposa com a carta da cobra. Tem a carta da mudança, que é o equivalente à carta da cegonha. Tem a carta da viagem, que é o equivalente à carta do navio. Tem a carta... essas são as cartas que diferenciam bastante. Ganhar muito dinheiro é uma carta de prosperidade. Nós poderíamos ver mais ou menos como a carta dos peixes, né? Não é igual, gente, exatamente isso que eu queria reforçar. Não é a mesma coisa com outras imagens, não. Mas são coisas parecidas. Aliás, todos os oráculos têm coisas parecidas, têm cartas muito parecidas, né? Daí tem a carta da garota rica, que é a carta da pessoa que é jovem, que não é criança, mas é jovem. Da moça ou do moço, garoto rico, garota rica, né? São pessoas que são de adolescente até os 40 anos, mais ou menos, né? É a filha, é o filho, o sobrinho, a sobrinha, a namorada, o namorado, são representados por essas cartas. Daí tem a carta das notícias tristes, né? São mensagens tristes, são avisos tristes, notícias tristes. Tem a carta do amor, sucesso no amor. Corresponde à carta do coração, no Lenormand. A carta dos seus pensamentos. Essa carta, quando ela surge, ela mostra, olhando-se as cartas ao redor dela, a gente pode notar o que o personagem principal ou o motivo da leitura está pensando, o que passa pela cabeça dessa pessoa. A carta do presente, receber um presente, é a mesma coisa da carta do presente no Lenormand. Da criança, mesma coisa também com Lenormand. Da casa, exatamente a mesma coisa. Da morte, igual a carta do caixão. Daí tem uma carta que não tem no Lenormand, chama-se a carta da sala de visita, da sala íntima. É uma carta que fala de intimidade, fala de um espaço que pode ser interior, o interior da pessoa, como a pessoa se vê, o que ela pensa realmente, e pode também simbolizar, né? Não apenas isso, pode simbolizar o espaço físico dentro de uma casa, a intimidade, exatamente as pessoas que moram naquela casa, aonde o núcleo mais consistente familiar pode representar isso, e pode representar também ter intimidade com uma pessoa. Por exemplo, sexo é intimidade, então é essa carta. Como eu disse, é uma carta de 1850, aproximadamente, numa Alemanha que era extremamente militarizada. Não poderia faltar, então, cartas que fossem ligadas ao exército, né, às formas militares, e também as cartas ligadas à justiça. Vocês vão ver que tem muita carta ligada à justiça. Então, essa carta militar, ela representa sempre uma pessoa que é muito séria, uma pessoa que é muito... que tem determinadas ações muito às vezes até bruscas, é uma pessoa muito metódica, é também toda pessoa que usa uniforme, seja um médico, um dentista, um padre, um pai de santo, enfim, todas as pessoas que usam uniforme na sua vida diária. Daí nós temos a carta da corte, né, que seria mais ou menos o fórum para nós. É uma carta que fala de justiça, sem dúvida alguma, de decisões.
a carta do roubo, do ladrão, corresponde aproximadamente à carta dos ratos, no Lenormand. A carta de receber altas honrarias, a gente poderia compará-la à carta, por exemplo, da lua, no Lenormand. É quando a gente progride, quando a gente recebe o reconhecimento público, quando nós galgamos mais um degrau no nosso conhecimento, na nossa profissão, e isso faz com que a gente se destaque. É essa carta. A carta da grande sorte é a melhor carta do baralho Kipper, do oráculo Kipper. Essa carta, mesmo próxima a cartas negativas, ela praticamente neutraliza a negatividade das cartas que estão em volta dela e ressalta tudo aquilo que é positivo. É como o nome diz, boa sorte, grande sorte, melhor dizendo. Então, é assim, sorte, felicidade, alegria, saúde, bem-estar, é o melhor que a gente pode esperar e desejar. A carta de dinheiro inesperado. Dinheiro inesperado eu comparo bastante com a carta dos trevos, porque vejam bem, eu vejo o trevo como uma forma de sorte. Sorte pequena, um acontecimento favorável pequeno. Para quem lê trevos como pequenos obstáculos, evidentemente essa carta não vai se comparar. Mas veja, isso é aquela carta que representa, por exemplo, quando a gente vai pôr uma roupa para lavar e a gente passa a ver se tem alguma coisa nos bolsos e a gente descobre ali um troco que a gente havia esquecido, né? É uma carta, é uma sorte, é um pequeno acontecimento. Esse dinheiro vai mudar a sua vida? Não, não vai. Mas é agradável encontrá-lo. A carta quando te dão um desconto. A carta quando, lá sei eu, a sua conta de água, de luz, de telefone chega mais baixa do que o normal, né? Então naquele mês você teve uma pequena vantagem. É essa carta. Daí nós temos a carta da espera, né? É uma carta que lembra um pouco a carta do tarô, a carta do pendurado, que as pessoas costumam chamar de enforcado, né? É uma carta de você ter paciência. Eu chamaria que essa é a carta da paciência. Temos depois a carta da prisão, que no Lenormand pode ser vista como a carta da torre, também um lugar de isolamento. Não só a prisão, como nós a conhecemos, um ambiente prisional, né? No sentido punitivo, de justiça, mas uma carta de isolamento, uma carta de recolhimento, uma carta de coisas que começam a ficar atrasadas, né? Quando a pessoa está dentro da prisão, o tempo não passa. E é exatamente isso que essa carta fala também. Temos a carta da lei. Essa carta é a carta que, como eu disse a vocês, esse é um deck de cartas que muito lembra nos recorda da época em que ele foi criado, das preocupações das pessoas na época em que ele foi criado. Então vocês viram que justiça era uma coisa muito importante naquela época. Nós temos o militar, nós temos a prisão, nós temos o fórum, nós temos a carta da lei, né, que é a carta de quem nos dá um aconselhamento, uma direção. Pode ser também uma pessoa que, por exemplo, esse aconselhamento pode vir de um médico, uma consulta médica, quer dizer, o parecer de um médico, o parecer de um especialista, independente da área que seja, não precisa ser jurídica, é representado por essa carta também. Enfim, é alguém que nos ajuda a decidir alguma coisa. Não é uma decisão exclusiva nossa. A carta da pequena doença, né? Evidentemente, como o nome diz, são mal-estares, são sensações que não são boas,
que essa carta mostra. É um tipo de uma doença leve, por exemplo, um resfriado está incluído nessa carta, mas está incluído também aqui a necessidade de se descansar, de se relaxar, de dar um tempo para si próprio. Né? Quando a gente tem alguma doença, algum mal-estar, a gente gosta de ficar mais isolado, ficar mais quieto, para se recuperar. É essa carta. Daí nós temos a carta que fala das tristezas e preocupações. Né? Não, é autoexplicativo, gente. É a pessoa que está triste, está preocupada com alguma coisa. Essa pessoa ela não está necessariamente desanimada. Ela está preocupada, ela está, até às vezes, muitas vezes, ela pode ficar até meio histérica em busca de um resultado, de uma solução para alguma coisa que ela precisa resolver, certo? Mas ela é uma carta de ação, não é uma carta da pessoa que desistiu de tudo. Porque a carta da pessoa que desistiu normalmente é vista por essa carta aqui, de número 33, que é a carta da mente. É uma carta que fala muito do desânimo, de você, eu vou usar uma expressão antiga, entregar os pontos, ou seja, deixar se abater, reconhecer que você perdeu, não ter vontade de continuar, não ter vontade de lutar. Né? É a carta de você realmente ficar absolutamente deprimido, depressivo, né? E totalmente inerte, sem vontade de continuar. Depois nós temos a carta do trabalho, desculpa, e da ocupação. Trabalho e ocupação. Então, diferentemente do Lenormand, o Keeper, esse jogo de cartas, ele tem uma carta específica que fala de trabalho e de ocupação. Né? Tem uma diferença de trabalho e de ocupação. Ocupação eles entendem como o trabalho, eles entendem como algo mais físico. Diria para vocês um pedreiro, um encanador, um eletricista, um marceneiro. E ocupação, algo mais intelectual, um advogado, um filósofo, um professor. Não que não exista um envolvimento físico, uma manifestação física nessas profissões, mas há uma diferença. Ele não faz alguma coisa fisicamente, ele faz uma coisa intelectualmente na ocupação. Temos daí a carta chamada O Longo Caminho. Um longo caminho. É uma carta que fala também de viagens, mas na verdade ela fala de tempo e de espaço. Ou seja, ela fala de coisas que vão demorar muito tempo. Ela é conhecida no meio da cartomancia como a carta dos 2 anos. Quando essa carta aparece e a pessoa quer saber quanto tempo vai levar para que tal coisa aconteça, as pessoas usam essa referência, 2 anos, para isso daqui. E também, como é um longo caminho, significa um lugar muito longe. Então, significa também o estrangeiro, significa lugares distantes, lugares em que a gente não alcança de carro, por exemplo. A gente necessita de um outro tipo de equipamento para chegar nesse lugar. E daí nós temos a última carta, que é chamada de Esperança. Também bastante autoexplicativa. Né? A carta da Esperança é um equivalente à carta da Cruz. Né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas olham para a carta da Cruz como algo sempre muito triste, muito sinistro, muito kármico, com muita dificuldade, um peso enorme para se carregar. Mas ela também representa uma outra coisa, chamada fé. A cruz é o símbolo da fé para, evidentemente, né, os cristãos especialmente, mas já é um símbolo que é adotado, é reconhecido pelo menos como tal, acredito que pela grande maioria dos habitantes do planeta. A esperança é exatamente isso, uma carta que nos lembra que é necessário a gente acreditar, ter confiança para conseguir as coisas,
para poder se dedicar. Essa atitude de acreditar e de ter confiança não significa uma atitude passiva, mas uma atitude de envolvimento físico, ir atrás, trabalhar para conseguir. Pois então, pessoal, esse jogo que eu mostrei para vocês é exatamente um Keeper, um baralho feito atualmente, uma versão moderna do baralho tradicional alemão. Esse deck foi criado por um artista australiano chamado Paris Bono. Maiores detalhes eu vou colocar aqui embaixo do vídeo na explicação das cartas mais detalhadas e aonde adquiri-las, quem se interessar. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse unboxing.